Bom, irmão, tá aqui, ó, novamente, tá? A gente acabou de falar, dividir aqui as escrituras em 3 partes, tá aqui, ó, dividida em 3 partes, tá? E a gente falou sobre as cartas de Paulo, tá? As cartas de Paulo, ó, aliás, Paulo, né? O Evangelho, e agora nós vamos entrar no Velho Testamento, em que as pessoas ficam horrorizadas e querem eliminar o Velho Testamento, e eu vou explicar para vocês qual é a função do Velho Testamento, tá? Qual é a verdadeira função do Velho Testamento. Então eu vou apagar aqui, ó, né? E a gente vai fazer então agora uma divisão em 2 partes, que é a divisão como está a Bíblia, né? Que está na nossa mão, tá? Então nós temos aqui toda a Bíblia, tá? Tá aqui toda a Bíblia, e nós temos ela agora aqui dividida em 2 partes, que é exatamente como ela está, tá? Tá aqui em 2 partes. Então você tem aqui Velho Testamento e Novo Testamento, tá? Então, eu quero que vocês entendam qual é a função do Velho Testamento na Bíblia. Ele tem uma função, tá? Qual que é a função? Primeiro lugar, Deus não existiu novo. Deus fez promessas dentro do Velho. Ele prometeu coisas e ele cumpriu essas coisas. Então, ele serve de testemunho de que tudo que Deus promete, ele cumpre. Então essa é a primeira função do Velho Testamento. Mostrar para nós que Deus cumpre com tudo que ele promete. Então, irmão, o Velho Testamento, não é porque você está lendo o Velho Testamento para poder entender Deus, que significa que Deus, que a gente está fazendo as obras da lei ou está seguindo o judaísmo. Não tem nada a ver. Entendeu, irmão? Não tem nada a ver, tá? Isso é um argumento falho, entendeu? Então você tem o Velho Testamento como testemunho. Isso está nas cartas de Paulo, você pode ler lá. Então ele serve de testemunho, ele está nos testemunhando. Então, meus irmãos, você tem o Velho Testamento, a primeira função dele é testemunho. Ou seja, ele está dizendo para nós, olha, Deus prometeu e cumpriu. Então quer dizer que tudo que ele está prometendo aqui, ele vai cumprir também. Entendeu? Isso é testemunho, está testemunhando a gente, ou seja, está dizendo para nós, olha, não duvide, mas espere com fé e paciência, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu. É isso, a primeira função, tá? Primeira função dele, então, é testemunho, tá? Primeira função é testemunho, testemunho. E a segunda função dele, né, é ajudar a entender o novo. Porque no novo você vai ver, principalmente nos evangelhos, em Atos, né, você vai ver muita coisa ligada ao rito mosaico, ao comportamento deles, tá? E você só vai ter compreensão depois que você lê, de fato, e estudar o Velho Testamento. Depois que você estuda muito bem o Velho Testamento, então você passa a ter uma compreensão mais profunda dentro do Novo Testamento. Eu falo isso de mim. Quando eu fui convertido, eu li primeiro os evangelhos e as cartas. Eu li com muito cuidado, né? E li e gostei. Só que depois que eu fui para o Velho Testamento e li ele melindrosamente todo e estudei ele, quando eu entrei novamente no Velho Testamento, a minha mente expandiu. Tá? Principalmente naquelas passagens bíblicas, tá? Onde Jesus está sendo interpelado, está falando, você tem outra visão, você entende coisas muito com mais facilidade, você vê coisas que se você não fizer um estudo aqui, você não consegue enxergar. Pessoas que me conhecem, eu já citei passagens bíblicas de Jesus, onde as pessoas pregam uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas quando você explica, fala, nossa, como você viu isso? Porque o segredo está aqui no Velho Testamento. Tá? Então, a ideia do Velho Testamento, ele é primeiro dar testemunho e depois ajudar a compreender. Compreender o Novo Testamento.
Entendeu? Então, ele vai me ajudar a compreender o novo. Ele joga luz no novo para você conseguir enxergar melhor as coisas, tá? E quanto à polêmica que se diz que aqui Deus julgava, Deus fazia a intermediação direta aqui. Ele fazia intermediação direta, tá? Em muitos casos, ele ia lá e ele julgava, né? Como ele pôs fogo nos filhos de Arão, né? Mandou matar muita gente. Tem pessoas que ficam escandalizadas com a matança que acontece aqui. Aí eles fazem uma comparação de Velho Testamento com o Novo Testamento, porque essas coisas não acontecem no Novo Testamento. Aí diz, não é possível, só pode ser outro Deus. Então eu não acredito nesse Deus do Velho Testamento. Só que aí você se engana. Justamente pela falta de conhecimento, uma falta de estudo bíblico, você tem uma percepção errada, tá? E eu vou explicar aqui para você. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo é exatamente o mesmo. E aí você me pergunta, então qual é a diferença? Por que nós vamos ver matança lá e a gente não vê aqui? Simplesmente, é simples a resposta. Porque no Novo Testamento Deus colocou Jesus na frente dele, tá? Então você tem aqui Deus e a humanidade. Deus julgando diretamente a humanidade. Só que agora Deus colocou entre a humanidade e ele Jesus como um escudo. Jesus está segurando a ira de Deus. Por isso que tudo a gente pode agora. Está escrito na Bíblia, tá? No livro de Apocalipse, que quem está sujo, suje-se ainda. Quem está santo, santifique-se ainda. O que ele está querendo dizer com isso? Que agora ele não vai interferir em nada. Continua tocando a sua vida. Se você está se santificando, continue se santificando. Se você está se sujando, continue se sujando. Ele não vai interferir. Porque ele colocou Jesus na frente dele. Jesus é a manifestação humana do amor de Deus. Então ele está segurando, tá, a ira de Deus. Só que quando chegar aquele grande dia, que é o dia final, o que vai acontecer? Tá? Jesus vai sair da frente, tá? E então nós vamos ter então o julgamento da humanidade. E esse julgamento vai ser o mesmo Deus do Velho Testamento, tá? E você vai ter aqui um genocídio muito maior do que qualquer outro, mil vezes do que aconteceu no Velho Testamento. Tá? Porque você vai ter aqui ressuscitado toda a humanidade da Terra, desde o primeiro homem que nasceu ao último, isso vai dar bilhões de pessoas, muita gente, e você vai ver Deus, segundo a Bíblia, que eu acredito na Bíblia, você vai ver Deus julgando e condenando as pessoas que não creram em Cristo Jesus, tá? Então você vai ter aqui uma mortandade ainda muito maior. Então, explicando isso para você, a gente deixa claro então que esse Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento. A diferença, meu amigo, é porque lá a gente não tinha Cristo intermediando entre o homem e Deus. Agora nós temos. Por isso ele segura a ira de Deus, tá? Então, dito isso, o que nós temos aqui? Né? Tudo dentro da normalidade, tá? A gente tem que ser humilde e entender que esse livro aqui, irmão, ele é milenar, irmão. E nesses milênios, a gente tem que ser humilde e entender que veio homens muito mais inteligentes do que a gente. Esse livro é o mais estudado em todo esse tempo, tá? E até hoje é o livro mais vendido no mundo, tá? Então nós não vamos acreditar que agora a nossa percepção, alguém que não estuda a fundo e a fio, acha que tem a resposta, né, positiva de todos os mistérios da Bíblia, criando o seu sofisma, criando ali as suas ideias, né, descabida da realidade do que realmente quer dizer o conteúdo bíblico, tá? Qual é a mensagem que ela está querendo passar. Ok, gente? Então, finalizando, tá? Deus é o mesmo, Deus não muda. Só para finalizar, Velho Testamento, Novo Testamento é para nós. Essa diferença acontece unicamente só para nós, tá? É a diferença que é feita para a gente. O nosso concerto foi mudado, porque aqui o concerto era exclusivo para um grupo e aqui ele abriu para todos os que crêem. Só que o Deus que está acima desses dois testamentos, olha aqui, só que o Deus que está aqui acima desses dois testamentos, ele nunca mudou. E ele nunca vai mudar. Existem mudanças aqui, mas aqui é permanente.
Eu estou citando, para quem lê e estuda, sabe que eu estou citando frases bíblicas, texto bíblico, tá? As coisas aqui são mutáveis, como diz a Bíblia, para que as coisas daqui de cima permaneçam. Entendeu, irmãos? Então isso aqui é permanente e isso aqui é mudado, tá? Então o Deus é o mesmo que julgou o Velho Testamento e julgará no futuro o Novo Testamento. Então, irmão, Deus não vai interferir na vida de ninguém. Nesse exato momento tem gente injustiçando outra, matando pessoas e Deus não vai lá interferir na vida de ninguém, tá? Por quê? Para que ele naquele dia possa julgar cada um segundo as suas próprias escolhas, aquilo que escolheu para si. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês, fica aí o esclarecimento, tá? E se precisar a gente vai... Eu tenho que fazer esse vídeo só para encerrar aqui, só para encerrar para vocês. Eu tenho que fazer esse vídeo, né? A gente refuta as heresias da Congregação Cristã no Brasil, que as heresias elas desviam a pessoa da verdade, tá? E se eu não refutar e não fizer esse trabalho com outras heresias ditas no YouTube, aí vão falar que é apenas uma perseguição que a gente está fazendo na congregação. Se esses outros youtubers fazem dão essas declarações no âmbito do meio do povo da Congregação Cristã no Brasil, aí eu também tenho que fazer isso aqui, né? Eu tenho que refutar essas ideias. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.